Bem-vindas a mais um episódio de Santas dos Últimos Dias. Eu sou Bianca Beck. Isso, Elisa Luxim. Se você gosta do nosso podcast, por favor, nos deixe 5 estrelinhas e uma review. Ou se inscreva no nosso canal do YouTube para nos ajudar a alcançar mais pessoas. E não se esqueça de nos seguir no nosso perfil do Instagram. E essa semana nós vamos estudar a sessão de Doutrina e Convênios 1. Eu nem acredito que a gente está começando um novo livro de escrituras. Eu estou muito animada. Mas antes de a gente começar a conversar sobre todos os tesouros que a gente vai encontrar nessa sessão, eu gostaria de apresentar a nossa convidada especial. É a Vanusa Ferreira Luiz. A Vanusa tem 39 anos, casada há 18 anos, mãe do Bernardo e do Henrique. Ela é protetora da família, membro da igreja desde 99, morando em Santa Catarina desde 2007. Ela é pedagoga pós-graduada em neuropsicopedagogia. Está se descobrindo e batalhando por uma sociedade inclusiva para as pessoas com necessidades especiais. Ivanusa, esse finalzinho ali da tua apresentação me tocou, porque, como todo mundo sabe, a minha filha é portadora de necessidades especiais, de uma deficiência física, e desde que a gente adotou ela, eu tenho entrado nesse mundo, né? Esse mundo da busca por inclusividade, e achei muito legal. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É a segunda vez que a gente interage, né? A Vanusa participou de uma live que a gente teve em novembro e agora ela está aqui conosco no podcast. Estamos muito felizes de ter aqui. Também estou. Obrigada. A live com ela foi tão boa que a gente precisou chamar ela para o podcast. Se vocês Exatamente. ainda não assistiram ou viram a live que a gente teve com ela, foi com ela e o filho mais velho, o Bernardo, que tem um, um perfil no Instagram, também sobre o Vem Segue-me. E a gente faz parcerias com ele, o perfil dele. E tá muito bacana essa live que a gente fez com ela. Se você ainda não ouviu, corre lá. Corre lá no nosso perfil e ouve. E segue ele também. É. E eu estou muito animada para começar esse estudo esse ano de Doutrina e Convênios, porque eu não sei vocês, a gente tem um foco muito grande no livro de Mórmon, né? O livro de Mórmon, ele é o nosso livro missionário. Desde o princípio, ele foi o livro missionário da igreja, né? O que a gente usa para que as pessoas venham a conhecer a Jesus Cristo. E eu estava ouvindo alguém falar essa semana sobre isso, sobre o livro de Mórmon e Doutrina e Convênios, e a pessoa disse o seguinte: o livro de Mórmon te permite conhecer ao Salvador Jesus Cristo, e Doutrina e Convênios te leva para o templo e te ajuda a conhecer os convênios que são feitos no templo. O livro de Mórmon te leva a conhecer Jesus Cristo e Doutrina e Convênios te leva a conhecer o Pai Celestial. E eu achei tão interessante, e eu acho que seria muito legal se a gente pudesse ter essa perspectiva em mente esse ano, enquanto a gente estuda Doutrina e Convênios. Pensar sobre o templo, sobre os convênios que a gente fez no templo. E o outro pensamento bem rapidinho, que eu também acho que é legal ter em mente ao começar esse estudo, é pensar que tudo que está escrito em Doutrina e Convênios é a voz do Senhor. Tem umas Bíblias aqui, nos Estados Unidos, eu não sei se tem no Brasil porque eu nunca vi, que eles chamam de Bíblia Vermelha, que é uma Bíblia que em todas as partes aonde Jesus Cristo fala é sublinhado em vermelho. E é muito interessante, porque daí você meio que foca nas partes que Jesus Cristo está falando, né? Vocês já pararam para pensar que se Doutrina e Convênios fosse um desses livros, ele estaria inteiro sublinhado de vermelho? Porque o Pai Celestial tá falando com a gente constantemente. Então, eu acho que é muito legal ter essas duas perspectivas em mente, né? Pensando sobre o tempo, os convênios e pensando que é a voz do Senhor, literalmente ali, o tempo inteiro. Muito legal isso. Eu não tinha pensado sobre a questão do templo, né? Realmente é doutrina e convênios. É interessante que esse tem sido muito o foco do presidente Nelson ultimamente. Bom, ultimamente não, desde que ele se tornou profeta, né? Esse é o foco dele, dos convênios do templo e da gente reunir Israel e muito legal. O papel que doutrina e convênios tem nisso, né? Quando eu comecei a ler esse capítulo, né, essa sessão,
já de primeira eu já fiquei observando as anotações que eu fiz há muito tempo atrás. E uma das anotações que eu fiz era: o Senhor ele chama pessoas que estão dispostas a ser ensinadas e as torna poderosas a ponto de abaterem as grandes e fortes. E já de primeira, quando eu li isso daqui, eu fiquei pensando: olha o papel importante que eu tenho como mãe. Eu preciso preparar aqueles que foram chamados para esses últimos dias, para proclamarem o evangelho, para abaterem as grandes e as fortes, para ensinarem o evangelho a essas pessoas grandes e fortes. E eu sempre sou a minha vida, eu acho que o meu chamado ele é voltado para a maternidade. E eu sempre fico muito pensativa a respeito de tudo que eu ensino para os meus filhos, né? Então, doutrinas e convênios, é, eu acho que, na verdade, todas as escrituras elas caem para mim voltadas para a maternidade. E eu fiquei pensando, quando eu li ali o versículo 4 que quem são esses escolhidos? Quem são? São os nossos filhos, são os nossos netos, os descendentes. Eles que irão fazer essa parte, né? Então, essa partezinha que eu li foi a que mais me tocou já de início. E eu fico ponderando a respeito dessas coisas, né? De como que nós aplicamos as escrituras e como que nós trazemos esses ensinamentos do Vem e Segue-me para o nosso dia a dia. É uma coisa que eu sempre tento fazer é desafiar o pessoal aqui em casa, a nossa turma aqui, a colocar algumas coisas em prática, a ver o que que a gente pode fazer durante aquela semana ou durante aquele mês para melhorar alguma coisa em nós. Sempre faço isso. E quando eu li aqui, eu já fiquei pensando, não, eu preciso melhorar como mãe. Eu preciso encorajar mais os meus filhos a pregarem o evangelho. Mas eu preciso pregar o evangelho. Eu preciso mostrar para as pessoas que essa é a igreja de Jesus Cristo, que essa é a igreja viva, que aqui tem um profeta vivo, que aqui tem um espírito vibrante, um espírito cativante, como o presidente Nelson ele falou na última conferência, essa é a igreja da alegria. E às vezes eu fico assim, ai, tô cansada, preciso, não aguento mais. Ai, aí eu tô lá subindo a rampa da escola que eu trabalho, assim, ai, cansada, preciso trabalhar, mas eu tô cansada. Aí eu lembro, coloca um sorriso no rosto e sobe essa rampa, porque nós somos representantes de Cristo e nós viemos para cá para quê? Para sermos felizes. Então, tudo dentro do evangelho ele envolve aquilo que o nosso profeta ele está falando nos últimos dias, né? E a introdução, o título dessa sessão já fala: Escutai, ó povo. O que que nós temos para escutar? Temos que escutar o que o Senhor ele tem para nos falar e tudo aquilo que ele já vem nos falando até o momento, né? Então, cada pedacinho dessa sessão traz muita coisa boa, muita coisa gostosa, né? Eu achei interessante, né? Logo tu, Vanusa, falando sobre ter filhos aí missionários, né? Porque o teu filho tem, né? Como a Elisa comentou agora há pouco, uma página no Instagram do Vem e Segue-me que ele tá ali proclamando o evangelho diariamente, né? Tá com o esforço de outros jovens, ele juntou um grupo de outros jovens, mas a gente sabe, porque a gente fez aquela live contigo e vocês contaram a história, né? De como foi que o perfil começou. Foi porque tu, né, lembrou o teu filho e ele aceitou o teu desafio, né, e tem crescido a página, mas eu achei interessante que, né, tu poderia estar satisfeita, ah, meu filho tá fazendo, pronto, ele tá fazendo a parte dele, eu tô feliz, tô orgulhosa como mãe, eu fiz a minha parte, mas não, né, tu ainda lembrou da tua responsabilidade, de que você precisa pregar o evangelho, e quando tu disse isso, me lembrou aqui nesses primeiros versículos que ele diz: Escutai ao povo, no versículo 1, daí no versículo 2 ele diz: Pois em verdade a voz do Senhor dirige-se a todos os homens, e ninguém há de escapar, e não haverá olho que não veja, nem ouvido que não ouça, nem coração que não seja penetrado. E como que o Senhor tem feito isso hoje em dia? É através de nós, né? O evangelho está sendo pregado através dos missionários,
dos jovens valorosos, mas a gente tem que fazer a nossa parte. E eu não sei onde que eu vi isso uma vez. Alguém comentou isso algum dia e me tocou assim. Alguém falou: Olha, aqui nessa sessão Deus está dizendo que todas as pessoas um dia vão reconhecer Ele, a Igreja de Jesus Cristo. E como que eu vou me sentir como membro da igreja se o meu vizinho ficar sabendo da igreja e sabendo que eu sou membro e que eu nunca falei pra ele? Como que os meus amigos do trabalho, meus colegas de trabalho vão se sentir, né? Eles vão dizer, pô, tu sabia disso e tu não me falou? Por que que tu não me disse? Né? Ou às vezes a gente fala e a pessoa não tá pronta para ouvir e tá tudo bem, né? Mas aqui o Senhor ele tá nos chamando para fazer esse convite. E eu gostei muito dessa ideia de ajudar os nossos filhos a serem essas pessoas. Claro que a gente sabe que eles já são escolhidos, como tu mencionou, né? Por isso que eles nasceram nessa geração, nessa época. Mas convidar eles a convidar as pessoas a virem a Cristo e não deixar de fazer isso a gente mesmo, né? Para que a gente seja um exemplo, mas para que a gente faça a nossa parte, né? Cumpra com aquilo que o Senhor está pedindo da gente. Eu achei bem legal isso, que tu falou agora, Bianca. E eu pensei também na questão dos nossos filhos, né? Um dia, nossos filhos são parte dessas pessoas que também vão, não haverá olho que não veja, nem ouvido que não ouça, nem coração que não seja penetrado. E eu penso, né? Eu quero que eles saibam de mim que eu sei, para que no último dia não aconteça isso que tu disse, né? Poxa, mãe, tu sabia, tu não me ensinou, tu não me advertiu, tu não compartilhou comigo, né? Eu podia ter recebido todas essas bênçãos muito antes. Por que que tu não, como mãe, não me ensinou? Então, eu pensei nessa responsabilidade, né? Eu não quero que chegue nesse momento para eles saberem das coisas. Eu quero que venha de mim. E aí, no versículo 4 que a Vanusa mencionou também, eu achei muito legal, que fala assim: a voz de advertência irá a todos os povos pela boca de meus discípulos. E nós somos um desses discípulos, e nós podemos e devemos ser essa voz de advertência, especialmente na vida dos nossos filhos, né? Se nós não advertirmos, quem vai? Eu ouvi alguém falando em algum lugar, semana, né, sobre que às vezes a gente não quer ser a mãe chata, né? Mas todo filho que é bem-sucedido teve uma mãe chata, de certa maneira, né? A gente não quer ser só a mãe boazinha que deixa tudo, que tá tudo bem, tá tudo de boa, e no final a criança não aprende, ou sei lá. Não, todo filho precisa de uma mãe chata, precisa de alguém que esteja ali no pé. Toda pessoa precisa de uma voz de advertência. E se nós não formos essa voz de advertência, se nós não ensinarmos, quem é que vai ensinar? O mundo vai ensinar? Ou eles vão aprender tarde demais, né? Nós somos esse primeira fonte, esse papel de ensinar os nossos filhos. E aí, eu não sei se vocês chegaram a ler, não estava incluso explicitamente na sessão de estudos, mas Doutrina e Convênios tem uma introdução. E aí, no primeiro parágrafo da introdução, fala sobre ela é uma coletânea de revelações divinas, declarações inspiradas, dadas para o estabelecimento e regulamentação do reino de Deus na Terra, nos últimos dias. E o que eu pensei é que nós e nossos maridos, né, somos os responsáveis pelo estabelecimento e regulamentação do nosso lar. E aí eu sinto que vem lado a lado com essa parte da advertência, né? Nós somos os responsáveis para criar as regras da nossa família, para criar os limites, para dizer o que, até que ponto nossos filhos podem ir. E aí isso inclui nos tornarmos essa voz, de advertência. E é uma bênção que a gente tem o Evangelho para nos ajudar a criar essas diretrizes, criar essas regras no nosso lar, mas ao mesmo tempo a gente tem que continuar buscando o Espírito Santo, porque a regra que talvez a Bianca tem na casa dela ou a Vanusa tem na casa dela, não necessariamente vão ser as regras que funcionam na minha casa para os meus filhos, né? Então eu tenho que estar em conselho com meu marido, com Deus, para buscar estabelecer e criar as regras que vão funcionar para o meu lar. Sabe, Elisa, que tu falando isso sobre as questões das regras, tem uma coisa que eu sempre costumo fazer aqui em casa, né?
há alguns anos atrás, eu tive que sentar com o Bernardo e ajustar alguns pontos, né? Logo que ele ganhou o celular, ele não estava usando o celular da maneira correta e eu tive que sentar e mostrar para ele como é que ele deveria usar o celular. Então a gente conversou e acertamos os pontos. E esse ano, o Henrique fez 12 anos e eu deixei ele criar um Instagram. E daí ele queria, porque os colegas da escola todos têm Instagram, queria conversar com os colegas e tal. Se não tem problema, desde que o teu Instagram esteja logado no meu celular. E daí, às vezes, eu ficava descendo as conversas ali e um colega dele lá só falava palavrão. Aí eu me metia na conversa e dizia assim, ei, vocês vão parar de falar essas coisas assim, ou eu vou ter que... Aí o Henrique vinha aqui na porta do quarto e disse assim, mãe, para com isso. Eu disse, não vou parar. Você tem que pedir para ele parar de falar isso. Aí, em um outro momento, eu disse assim para ele, Henrique, tu já falou quem tu é para ele? Tu já disse o que que tu faz? Aí eu compartilhei com ele a experiência que eu tive no meu trabalho, em que nós estávamos na sala dos professores conversando e uma professora pegou e falou assim para mim: Ah, lá na academia nós estávamos dançando, mas tu, Vanusa, eu sei que tu não ia gostar disso, porque é umas músicas assim, assim, assim. E eu sei que tu já é mais reservada, tu se preserva muito. Aí eu brincando, quando eu cheguei em casa, compartilhei com os guria, que eu disse assim: pensa que eu parecia um galo do peito estufado. Saí assim me achando, né? Me achando, mas falando figurativamente, né? Porque eu gostei da visão que as pessoas tiveram de mim. E daí eu peguei e falei pro Henrique: qual é a visão que tu quer que as pessoas tenham de ti? Aquele menino que anda com a boca suja, porque às vezes eu falo isso, né? Com a boca suja, ou aquele menino que realmente segue um padrão de uma linguagem bonita, educada. Então você precisa ser um representante de Cristo, e para ser um representante de Cristo, você precisa se portar de maneira adequada e ter um padrão de uma linguagem apropriada. E ele, ai, mãe, tá bom. E às vezes a gente precisa realmente chamar eles e mostrar para eles qual é o comportamento que eles devem ter. E em alguns momentos eu chorei por situações assim, de preocupação, de estar preocupada em ser uma mãe que falhasse, uma mãe que realmente não conseguisse fazer aquilo que o Pai Celestial espera de mim. E quando eu estava estudando a sessão, o presidente Nelson, eu vi uma mensagem do presidente Nelson que ele fala que sobre abraçar o futuro com fé, lá de novembro de 2020. Gente, que mensagem maravilhosa. Eu fiquei assim, ó, só agradecendo ao Pai Celestial por ele ter me mostrado essa mensagem agora. E o presidente Nelson, ele falou muito para nós, para as mães, para as mulheres. Ele foi muito claro que ele disse que nós somos a fortaleza do nosso lar. Nós é quem buscamos instruir os nossos filhos. Nós é quem precisamos preparar os caminhos. E ele, vou só falar rapidinho isso. Ele pontuou 3 pontos, 3 áreas. E ele colocou assim, ó, 3 ensinamentos do Capitão Moroni. Porque eu sou fã do Capitão Moroni, né? Capitão Moroni, Elamã, os 2000 jovens, é tudo meu, não é de ninguém, é meu. Então, quando ele falou assim, ó, no primeiro tópico, o primeiro ensinamento, ele falou áreas onde podemos estar a salvo. Então, ele pediu para que nós pudéssemos manter dentro do nosso lar lugares de defesa. E quando ele falou sobre isso, eu fiquei ponderando a respeito. O meu lar, a minha casa, é realmente um lugar de defesa? É onde os meus filhos eles têm o desejo de estar? É onde os meus filhos eles se sentem confiantes? É onde os meus filhos eles gostam de chegar, conversar, contar suas aflições, contar suas frustrações, suas preocupações, as coisas que gostaram de fazer? É esse o lugar? E o ponto 2 é preparar o seu espírito para ser fiel a Deus. Aí eu fiquei pensando, eu estou preparando os meus filhos para isso? Eu estou ensinando eles a terem fé para as coisas que estão por vir? E quando fala ali, lá no versículo 28, e se fossem humildes,
fossem fortalecidos e abençoados do alto, recebessem conhecimento de tempos em tempos. Aqueles que forem humildes, eles vão ser, pelo menos, eu acho que é esse daqui. Esses que forem humildes, eles vão ser abençoados e fortalecidos. E eu fiquei pensando a respeito de algumas situações da minha vida que eu já passei. Me tornei pedagoga, né? Agora eu estou trabalhando, buscando a neuropsicopedagogia para realmente trabalhar essa parte da inclusão e ajudar as crianças no meu trabalho, né, da educação especial. Mas o meu maior objetivo nisso tudo é realmente trabalhar a inclusão na sociedade dessas pessoas. Por quê? Muitas pessoas não sabem e muitas pessoas também não percebem, mas o meu marido ele é deficiente visual e ele é visão baixa. Só que nem eu, até algum tempo, eu acreditava nisso. Eu achava que meu marido ele enxergava perfeitamente. Até o médico vir e mostrar para mim, Vanusa, esses pontinhos aqui são onde o teu marido enxerga. E os pontinhos que apareciam ali eram muito poucos. E a parte que aparecia, que era onde ele não enxergava, era a maioria. Então, foi difícil. Desde 2012 foi difícil para nós aceitarmos isso, para mim principalmente. E hoje eu vejo as outras pessoas não aceitando isso. Eu vejo que as pessoas elas têm essa dificuldade em aceitar as outras pessoas que têm essas dificuldades. E isso é triste porque dói. Quando nós amamos as pessoas, nós queremos que elas se sintam tão bem quanto nós. E quando essas pessoas elas não são cuidadas da maneira que nós queremos, nós nos decepcionamos. Então, eu estou hoje trabalhando para que isso aconteça. E quando eu li o segundo ensinamento do Capitão Moroni, que era para priorizar as coisas que nos aproximam do Pai Celestial, isso entra para mim quando nós estamos tendo fé das coisas que o Pai Celestial ele nos prometeu. O Pai Celestial ele nos prometeu que se nós tivermos fé, todas as coisas virão, todas as coisas acontecerão. E eu tenho fé de que nós seremos uma sociedade melhor, que vai aceitar melhor as pessoas. E isso precisa realmente acontecer. Então, no terceiro tópico, fala para nunca parar de se preparar. Então, ele diz assim, ó, que se nós sempre nos prepararmos, nós voltaremos à presença do Pai Celestial. Mas mesmo quando as coisas parecerem que está tudo bem, nós devemos seguir nos preparando. Para quê? Para que nós possamos salvaguardar as pessoas que nós amamos. Então, eu fiquei muito encantada com essas palavras do presidente Nelson. E quando fala ali na sessão que o Senhor, ele concede a oportunidade a todos nós de nos preparar para o que está para acontecer, isso é real. E eu tenho um testemunho disso. E eu posso testificar a respeito de que quando nós confiamos no Pai Celestial, as coisas que estão por vir, elas podem acontecer se nós estivermos preparadas e elas vão vão acontecer de uma maneira mais suave. E nós vamos conseguir sobrepujar essas dificuldades. Então, são coisas assim que o Pai Celestial ele nos prepara e nos abençoa, né? Eu adorei esses três pontos que tu compartilhou, porque enquanto tu ia compartilhando, eu tava ao mesmo tempo olhando para minha escritura aqui, para a seção 1 de Doutrina e Convênios, e eles vão lado a lado, né, com aquilo que o Pai Celestial tá ensinando e tá nos pedindo, né? Ele pede que a gente compartilhe o evangelho, que a gente se prepare, e o que tu tava comentando, assim, vai muito com essa sessão, muito legal. Uma coisa que eu tô aqui pensando ainda sobre o que a Elisa estava comentando sobre a advertência é, imagina como que os membros se sentiram na época que Doutrina e Convênios, que Joseph menciona que ele queria escrever esse novo livro de escrituras, entre aspas, né? E que nesse livro ele iria colocar todas as revelações
que ele estava recebendo do Senhor. E, assim, só para dar um contexto também que eu acho interessante pensar nisso, é que as revelações em Doutrina e Convênios, primeiro que elas não estão em uma ordem cronológica, né? Então não é porque a gente está lendo ali seção um que o que está escrito ali foi o que foi recebido primeiro. Se vocês olharem a data, ali na seção um, por exemplo, ela foi recebida em 1831. Mas a seção 2 foi recebida em 1823. Então, as sessões de Doutrina e Convênios, elas são tiradas de vários lugares, né? Tem partes do diário de Joseph, tem algumas visões que ele recebeu, mas também tem algumas revelações que ele ouviu a voz do Senhor, e tem respostas para orações que ele recebeu. Enfim, mas eu fico imaginando que deve ter sido meio difícil para os membros, porque eles estavam expondo muitas coisas nesse livro. Por exemplo, tem uma sessão que é o senhor chamando a atenção de Martin Harris muito feio. E eu penso, se eu fosse o Martin, eu não ia querer que essa sessão de Doutrina e Convênios fosse publicada para o mundo saber que Pai Celestial me deu um puxão de orelha, né? E é interessante pensar sobre isso, assim, sobre essa perspectiva de que às vezes a gente foca tanto em querer ser perfeito, em estar preocupado em fazer tudo que é certo e parecer bonito, que a gente esquece que o Pai Celestial ele não tá nem aí para isso. Ele tá preocupado com o nosso progresso e com as coisas que a gente aprende através das experiências que a gente tem. E não é vergonha nenhuma ser advertido. Não é vergonha ter essa advertência de Martin ali. Vergonha é, pra mim, eu tenho aprendido isso, é eu não aprender. É eu continuar errando na mesma coisa. Pra mim isso é vergonhoso. Agora, ser chamado a atenção não é vergonhoso. E quando você estava falando, né, sobre essa questão da advertência, o que a Vanusa comentou antes ali, né, do momento que tu precisou sentar com o teu filho, né, e relembrar ou ensinar ele como usar o celular apropriadamente. Essas conversas são muito importantes. Às vezes eu sinto que para os filhos é muito. Eu não sei como que isso acontece na nossa mente, se é algo natural do ser humano, de simplesmente não querer errar e querer estar certo, ah, mas alguma coisa acontece que a gente não quer ser chamado a atenção, né? A gente não quer estar errado, a gente quer fazer certo. E eu acho importante trocar essa mentalidade para a mentalidade de, hey, não é se você errar, é quando você errar, a gente vai ter que conversar. E tá tudo bem. E a gente vai errar constantemente, a gente vai precisar de muitas conversas e tá tudo bem. Faz parte, o Pai Celestial está constantemente nos ensinando, nos advertindo, e Doutrina e Convênios é prova disso. Bom, no livro de Mórmon, né, a gente viu muito, muito disso também. Mas eu acho que tem algo especial em ver essas revelações e para pessoas que estão mais próximas, de certa forma, da gente, que não morreram há tantos anos assim atrás, que a gente consegue, inclusive, ter partes dos diários deles, né? Ver a caligrafia da pessoa, tem ali a prova concreta, né, da existência dela. E você pensar que Deus chamou a atenção dela, que tá tudo registrado, o mundo todo sabe, né? Isso faz parte da vida, e eu acho que eu tenho trabalhado muito, 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 muito isso com a minha filha. Que tá tudo bem você errar. E que tá tudo bem a gente ter conversas difíceis. Faz parte e é necessário para o crescimento. Sem isso, é muito difícil ter crescimento. Se eu só falasse para ela, ai, filha, mas não faz nada de errado. Ela não iria crescer. Não existe crescimento sem que a gente saia da nossa zona de conforto, né? Então, eu gostei muito de pensar sobre isso. Eu acho legal que tu trouxe esse contexto histórico, porque, de novo, em algum lugar que eu li, quando eu estava estudando para esse capítulo, para esse episódio, fala que estava tendo um pouco de dificuldade quando eles decidiram publicar esse livro, porque realmente algumas pessoas não estavam concordando. Talvez uma dessas razões, isso que tu falou, mas uma das outras razões que eu li também é porque a igreja já estava sendo muito perseguida, né?
Isso ia expor eles mais ainda, eles acreditavam, né? E criar mais margem para mais perseguição. Então é muito interessante ver essa dinâmica, né? De eles tentando decidir a publicação. E eu gostei que tu falou, Bianca, sobre essa questão das pessoas, né? São revelações dadas porque pessoas estavam passando por certas experiências. E lá na introdução fala, um dos parágrafos, logo no início, fala: estas revelações sagradas foram recebidas em resposta a orações em momentos de necessidade e resultaram de situações da vida de pessoas reais. Eu penso quão vulnerável, né? Elas tiveram que ser, de se abrir, de compartilhar essas coisas, né? E de permitir que o mundo saiba que elas foram advertidas, que elas foram repreendidas, que elas foram corrigidas. Ah, mas também é interessante que nós podemos receber revelação sagrada por causa de situações reais da nossa vida. Porque tá muito difícil, porque tá muito complicado, porque eu não sei lidar com essa situação. Esses são momentos que a gente tem para poder receber revelações sagradas. Algumas das revelações mais sagradas que eu já tive foram em momentos assim, Uhum. né? É, geralmente as revelações sagradas que eu tenho não são quando tá tudo bem. Quando tá tudo bem, né? Mas é quando tá difícil, que aí eu preciso buscar o Senhor, pedir resposta, pedir direção, e é aí que eu recebo as revelações sagradas. E aí uma outra coisa que eu achei legal que tu falou sobre a questão de serem repreendidos. Inclusive hoje eu dei um discurso na igreja e eu comentei um pouco sobre isso. Foi um princípio que eu tirei, os princípios mais importantes, e que eu vi mais ou menos sendo mencionado aqui nesse capítulo, nessa sessão. Mas a graça de Deus. Eu acho que quando a gente entende a graça de Deus, se torna muito mais fácil aceitar correção. Por muito tempo eu via Deus como um Deus somente de justiça. Quando a gente só vê um Deus de justiça, o que a gente vê quando a gente é corrigido é punição. Você fez isso, você merece isso. Pá, pum, toma, né? Quando a gente vê Deus como um Deus de misericórdia, quando a gente entende a graça que ele tem para oferecer pra gente, e que as nossas coisas fracas, aí fala aqui no versículo 19, as coisas fracas do mundo virão e abaterão as poderosas e fortes. E aí me lembrou de Éter 12:27, né? Ah, que Deus mostra as nossas fraquezas, pra gente ser humilde, e essas fraquezas podem se tornar fortalezas. Então, quando a gente vê uma correção, uma advertência, um redirecionamento ali, como uma demonstração do amor e da graça de Deus, se torna muito mais fácil receber aquilo. E eu acho que é isso que eu tenho tentado mudar no meu maternar com os meus filhos, né? Meu amor, eu tô fazendo isso porque eu te amo demais. Eu te amo demais pra permitir que você continue fazendo esse erro, que eu sei que vai te levar à desgraça. E é bem interessante porque meu filho, ele tem só 4 anos, como muitos de vocês já sabem. Mas às vezes, quando eu sou mais firme com ele fica bravo e fala, não fala assim comigo. Ele diz, não fica brava comigo. Eu falo, eu não tô brava, eu não tô brigando contigo, eu só estou sendo firme, eu digo pra ele. E ele fica bem doído, assim, ele quer chorar e tal, ele fica bravo, como se ele. Eu acho que existe essa tendência que tu comentou, né, Bianca? Acho que o nosso homem natural resiste à correção. E é isso que eu tô tentando buscar maneiras de demonstrar mais amor nas minhas correções. E eu acho que é algo bem desafiador, mas que é possível. E quando eu melhorar nisso, descobrir melhor como fazer isso, eu conto pra vocês. Mas se vocês Talvez souberem alguma maneira, Tuva-nos aí que já tem mais experiência. Uhum. conta, Então, tô conta pra gente. tô Mas, nessa busca aí também. mas Só, eu. só, só vou compartilhar um trechinho aqui do versículo 24 que eu fiquei pensando bastante a respeito disso também, que fala ali, né? Eis que eu sou Deus e disse-o, esses mandamentos são meus e foram dados a meus servos em sua fraqueza, conforme sua maneira de falar.
para que os alcançassem, para que alcançasse entendimento. Então, muitas vezes a gente precisa compreender que os mandamentos, eles foram dados para nós e a gente precisa buscar entendimento deles, né? Eu fico às vezes pensando, hoje eu tive uma experiência que me tocou e eu me acabei de chorar. Ainda comentei com o presidente lá da Ala Tijucas, que elas cantaram o hino Amai-vos uns aos outros, a primária. E 3 crianças foram lá e cantaram em Libras. Não sei se eu posso falar cantaram em Libras, né? Mas elas. E, gente, aquilo assim, ó, me tocou profundamente, porque a inclusão, para mim, ela tá muito viva. E daí eu fiquei pensando assim: olha o amor do Pai Celestial conosco. Ele está preparando tudo aos pouquinhos. Ele deu os mandamentos, aí eu comecei a ponderar a respeito disso. Ele nos deu os mandamentos por amor. Eles ensinam as mães como amar, como cuidar, como advertir, como a Elisa falou, né? Ele nos ensina isso. E nós temos esse grande dever e esse grande compromisso com ele, né? De amar, de cuidar dos nossos filhos e de voltar à presença do Pai Celestial, né? Voltar à presença dele com os nossos filhos. Então é um compromisso muito sagrado, muito sagrado. Uhum. E que nós não podemos falhar. Quando nós compreendemos o compromisso que nós fizemos, que é um mandamento que nós não podemos negar, nós realmente entendemos isso. E uma parte que o presidente Nelson ele falou foi assim, ó, não vamos apenas suportar esse período, vamos abraçar o futuro com fé. E daí eu fiquei pensando, tá difícil agora? Talvez tenha algum mandamento que está difícil agora? O próximo que eu tenho que amar talvez não seja tão fácil amar agora? Tá difícil? Mas é o meu futuro com fé que eu preciso crer, né? Eu preciso amar com fé, preciso crer com fé. Eu preciso buscar essas coisas. Então eu fiquei. Aquilo me tocou muito hoje. Então são algumas experiências que às vezes acontecem quando a gente menos espera. E o mês passado, rapidinho só, o mês passado eu estive no templo e já fazia um bom tempo que meu marido ele estava com a visão estável. E o mês passado começou a dar uns picos de novo e ele começou a perder a visão do olho que ele consegue ver um pouco ainda. E eu estava em casa estudando de manhã, na segunda-feira, e ele me ligou pedindo para mim ir lá buscar ele no trabalho, que ele não estava vendo nada. E na hora eu estava conversando com o presidente da estaca e eu disse para o presidente: presidente, tô indo agora buscar meu marido porque ele não está vendo nada. E na hora bateu aquele desespero, comecei a chorar porque eu sei que esse momento vai chegar, mas a gente não espera que ele chegue tão rápido. E quando eu estava indo para lá, eu comecei a orar. E daí, naquela semana, a gente decidiu ir ao templo. E quando eu estava no templo, eu fui em busca de experiências, né? E o Pai Celestial, ele me lembrou das promessas que ele fez para mim. E eu me senti, claro que eu estava num lugar sagrado, mas eu me senti mais do que isso. Me senti como se eu estivesse lá, de mãos dadas com meu esposo, e junto de nós, Jesus Cristo, nos ajudando a passar por esse momento difícil. Então, o presidente Nelson ele falou nos momentos em que nós devemos estar preparados para as coisas que virão. Então, aqui nessa sessão, ela fala muito claro das promessas, né? E eu sempre falo que quando nós buscamos as coisas do Pai Celestial com fé e nós rogamos a Ele, Ele vai abrir as janelas dos céus e vai nos abençoar. E disso eu tenho certeza. E é interessante pensar que Deus não nos abandona nas nossas dificuldades, né? Como tu mencionou. Inclusive,
tu leu ali o versículo 24, acho que talvez seria interessante a gente ler os próximos, né? Isso. Uhum. Ali no 25 ele diz: E se errassem, isso fosse revelado, e se buscassem sabedoria, fossem instruídos, e se pecassem, fossem repreendidos para que se arrependessem, e se fossem humildes, fossem fortalecidos e abençoados do alto, e recebessem o conhecimento de tempos em tempos. Deus não vai nos abandonar, ele vai nos ajudar a cada passo, né? Nas nossas dificuldades, nos nossos desafios diários. E um outro pensamento que eu tive foi sobre. A Elisa leu ali uma parte da introdução, dizendo que o livro de Doutrina e Convênios são respostas, são revelações ou respostas a orações que foram feitas, né? E eu não sei se vocês já perceberam isso, mas ultimamente eu tenho mencionado muito a Sister Belle Freeman, que é a presidente das moças geral. Por alguma razão, ela tem me chamado muita atenção. Eu tenho lido discursos dela. Eu acho que a forma como ela fala, meio que, não sei, fala ao meu coração de certa forma. O estilo dela de agir, de falar, eu acho que eu me conecto assim. Enfim. E ela disse que enquanto ela estava lendo Doutrina e Convênios pela primeira vez, logo depois que Vem Segue Me foi lançado, foi em 2020, 2019, né? E daí, em 2020, foi a época da pandemia, foi quando a gente estava estudando Doutrina e Convênios. Ela fez uma meta de todos os dias de manhã, ao acordar, fazer uma pergunta para Deus, para ela receber uma resposta durante aquele dia. E a pergunta que ela fez todos os dias era: de todas as coisas que eu tenho para fazer hoje, qual é uma coisa que o Senhor quer que eu faça? Uma coisa. E ela disse que contanto que ela fizesse aquela uma coisa, ela conseguia dormir, ela ia dormir em paz. Mesmo que ela deixasse outras coisas, porque não sei vocês, né, mas a minha vida é assim, é uma lista de pendências que só cresce, infinita. Eu penso, eu preciso fazer isso, fazer aquilo outro, e eu vou fazendo o que tá mais urgente, e o resto fica pro dia seguinte, e assim vai. A lista só vai crescendo. E então ela fez essa meta e ela disse que alguns dias ela sentia que ela precisava fazer algo tipo grande. Ah, hoje eu quero que você vá até o templo e faça uma sessão. Hoje eu quero que você estude determinada coisa e aprenda sobre isso. Mas que na maioria dos dias o Senhor pedia que ela fizesse coisas muito simples. Por exemplo, ah, hoje eu quero que você leve a sua filha para almoçar com você. Você passe um tempo com a sua filha, porque ela tá precisando. Ah, hoje eu quero que você seja mais gentil com seu esposo. E ela disse que ela tinha um senso de paz muito grande quando ela fazia isso e que ter praticado todo aquele ano, fazer uma oração, ouvir a resposta e agir na resposta, transformou ela. E eu achei tão legal, e eu fiquei pensando, pô, eu acho que essa vai ser minha meta para 2025. Eu acho que é essa a meta que eu vou fazer para esse ano, fazer uma pergunta e buscar encontrar a resposta naquele mesmo dia e agir naquela resposta. Porque eu acho que pode existir um crescimento espiritual gigantesco, né, em fazer algo assim. Foi assim que esse livro que a gente está estudando esse ano aconteceu, né? É por isso que ele existe, porque tinha alguém ali fazendo perguntas, atento para ouvir a resposta e disposto a fazer aquilo que foi revelado. Uma coisa que eu achei bem interessante, ainda na introdução, tá falando. Deixa eu encontrar onde é que tá escrito aqui. Joseph e os primeiros santos viam as revelações da mesma forma que viam a igreja, viva, dinâmica e passível de refinamento por meio de revelações adicionais. Eu acho muito interessante porque a Doutrina e Convênio ela foi crescendo, né, também com o tempo. Eu co- Algumas edições, coisas foram adicionadas a ela, né, conforme mais revelações foram recebidas, ah, e tudo mais. E eu, inclusive, estava conversando sobre isso com a minha sogra hoje.
sobre quantas coisas têm sido mudadas. A gente estava falando sobre regra, e que muitas regras dentro da igreja já foram mudadas muitas e muitas vezes. A própria seção do templo, né? Já foi mudada e continua sendo mudada. E ela falou: o que não muda são os convênios que a gente faz. Mas muitas coisas, né, como elas são ah, realizadas lá dentro, mudam. Mas é muito interessante de pensar nisso, e eu acho que é um princípio muito importante para nós entendermos pessoalmente como mães, mas também para ensinarmos nossos filhos isso. Porque eu sinto que tem muitas pessoas que ficam frustradas com essas mudanças. Eu sou uma delas às vezes, né? Especialmente com a questão, quando para a vida cor da juventude mudou, eu vou dizer que eu fiquei meio dentro de mim meio decepcionada. Demorou um tempo para eu vir meio que aceitar, entender melhor o, o poder dessa mudança, né? Mas é muito interessante a gente ver que a igreja é uma igreja viva e que nós também, as nossas revelações são passíveis de refinamento por meio de revelações adicionais, né? Não é porque em um momento da minha vida eu recebi uma revelação dizendo que eu tinha que fazer uma coisa de um jeito, que eu vou ter que fazer daquele jeito pro resto da vida. Pode ser que em algum momento eu receba uma revelação adicional que me diga, ok, agora, Elisa, muda, né? Tava estudando as escrituras desse jeito, agora eu quero que tu estude desse jeito. Tava ensinando teu filho desse jeito, esse primeiro filho desse jeito, agora ensina o segundo desse jeito. E acho que ensinar um pouco dessa flexibilidade. Por quê? Por causa que existe um canal contínuo com Deus, né? Nós não somos uma igreja que acredita somente no que já foi revelado, pronto, acabou. Nós acreditamos que mais e mais pode ser revelado. Isso é algo bom, isso é algo positivo. E especialmente, na minha opinião, agora assim, pensando na minha experiência, os meus filhos ainda são muito crianças, né? O Paravigor da Juventude agora é um Paravigor da Juventude. Quem sabe se vai ser o mesmo daqui 10 anos, quando meu filho tiver nos rapazes, né? Pode ser que mude de novo. Então, eu preciso abrir meu coração e estar disposta a buscar revelação pessoal para mim, para poder aceitar essas mudanças, para que eu possa ter um testemunho também e possa passar isso para os meus filhos. Não sei se eu estou fazendo sentido, mas para poder guiar eles, eu preciso estar aberta a esse princípio de que as coisas ah, podem mudar e que tá tudo bem que elas mudem. Eu acho que a contradição que às vezes faz ser difícil entender isso, um exemplo dela tá ali no versículo 38, que é quando Deus diz: O que eu, o Senhor, disse está dito, e não me desculpo. E ainda que passem os céus e a terra, minha palavra não passará, mas será toda cumprida, seja pela minha própria voz ou pela voz de meus servos. É o mesmo. Eu acho que às vezes a gente lê versículos assim e a gente pensa, do jeito que tá, tudo não vai mudar. Não pode mudar, porque o Senhor disse que a minha palavra não passará. Mas sobre o que que ele está falando especificamente? Né? E eu acho que é aí que tá a contradição, e é isso que a gente precisa aprender a examinar, né? Ele tá falando sobre as doutrinas, ele não tá falando sobre essas mudanças culturais ou ajustes na forma de falar alguma coisa. Como a Elisa bem explicou, Doutrina e Convênios foi ajustada várias vezes, né? Teve vezes que o profeta Joseph Smith voltou e falou: Olha, quando alguém estava relendo parte da declaração para ele, ele disse: Não, peraí, não foi bem isso que eu quis dizer. Vamos reescrever essa parte para clarificar, né? E com os tempos mudando, muitas coisas precisam ser diferentes também, né? E outra coisa que eu pensei sobre isso, que vai meio que com o que a Elisa estava dizendo, é que às vezes, eu não sei vocês, mas eu tendo a ser mais autoritária e controladora. E esse é o meu espinho da carne, é algo que eu tô tentando melhorar, tô tentando mudar. E esse versículo 38 que eu acabei de ler, às vezes essa é a minha posição como mãe.
Gente, Deus pode, eu não posso ser assim. Eu preciso, eu preciso ter essa flexibilidade. Não é porque uma vez eu disse que uma coisa era pra ser de um jeito, e daí eu percebo que não tá dando certo, mas eu penso, não, mas agora que eu falei, tá falado, vai ter que ser, mesmo que não seja bom. Não, sabe? Se humilha, Bianca, volta atrás, fala, ei, quer saber? Eu errei, me desculpa, eu acho que não foi uma boa ideia. Acho que não foi legal o que eu falei, não foi legal o que eu fiz. A gente vai ter que reavaliar isso. Eu sinto que às vezes a gente se coloca nessa posição assim, sabe, de tipo, toda poderosa e eu não me desculpe, o que eu falei tá falado e seja, não importa as consequências. Talvez a maioria de vocês não consigam, não consigam ter esse sentimento, porque vocês não são tão controladoras que nem mas essa é uma constante na minha vida e é algo que eu preciso lutar contra, porque é muito fácil para eu ser autoritária e falei, tá falado, agora não interessa o que aconteça, não tem volta, né? E Deus pode fazer isso, mas ele faz isso de uma forma justa, perfeita, né? E eu não. Então tem que ter. Uhum. E eu gosto de pensar, Deus não é autoritário também, né? Exatamente. Ele faz com o que deve ser feito. E eu acho que essa é a beleza da gente buscar o Espírito Santo como companheiro para guiar a gente para saber quais são os momentos que realmente a gente tem que ser firme e dizer, não, eu falei, tá dito, é assim e ponto final. Eu não vou mudar de ideia, né? O filho faz birra, o filho protesta, o filho pede de novo e de novo e de novo. Você pode pedir quantas vezes você quiser, mas eu não vou mudar de ideia nesse aspecto, né? Mas ter a flexibilidade de entender, ok, existem outras coisas que talvez não precisem ser tão rígidas. Ou tem, às vezes eu faço decisões que podem ser repensadas. Talvez não era bem assim como eu tinha pensado originalmente. E eu sou como tu também, assim, Bianca, porque por muito tempo eu era muito permissiva. E agora eu acho que eu tô indo um pouco no pêndulo, assim, né, pro outro extremo, de ser mais autoritária, mais assim, de tipo, minha palavra vale ouro. Então, se eu disse, tá dito, eu não vou mudar de ideia. E eu tô tentando encontrar esse equilíbrio, esse meio termo, assim, para saber qual tipo de abordagem eu preciso ter em cada momento, né? E só quem pode dizer isso, porque quem é perfeito é Deus, é o Pai Celestial. E eu preciso estar em sintonia com o Espírito Santo para ter esse discernimento, né? Porque às vezes a gente faz isso, né? É, nós achamos que só nós temos a razão. E eu faço isso também aqui em casa. Não se sintam-se culpadas sozinha. Vamos nos sentir culpadas juntas. Eba! A festa da culpa. É, porque eu também faço isso às vezes. Às vezes eu falo para os guris aqui em casa assim: ah, não, porque tem que ser assim, assim, assim. Todo mundo vai levantar cedo, todo mundo vai se arrumar e todo mundo vai sair. Só que é a regra da Vanusa. E daí, às vezes, a gente senta e conversa, ou quando a gente está viajando, daí a gente fica conversando lá. E os guris, eles fazem questão de lembrar disso. É, mãe, mas tu fez assim, mãe. Tá bom. Eu digo assim, tá bom, então a gente vai mudar isso, a gente não vai mais fazer assim. Só que nós precisamos realmente, como a Elisa falou, sempre buscar a orientação do espírito, né? Que da mesma forma que muitas vezes nós estamos sendo muito firmes ou muito rígidas, muitas vezes é necessário e outras vezes não. Porque nós precisamos, a minha fala lá de muitos anos atrás, nós precisamos estar preparadas com a orientação do Espírito para estarmos na encruzilhada da vida dos filhos. E isso é fundamental, porque nós já passamos por algumas experiências que foram tristes e dolorosas e que nós podemos evitar que eles passem, né? Então, isso vai muito da nossa sabedoria e da nossa busca pela orientação do espírito, eu acredito, né? Muito obrigada, Vanusa. Vanusa, para nos despedirmos, a gente conversou sobre muita coisa boa, né, nessa sessão. E olha que é muito interessante, eu tô muito surpresa quanta coisa que a gente tirou aplicada à maternidade. Para ser bem honesta, quando eu comecei, eu pensei, doutrina e convênios, como é que vão ser as coisas, né, aplicando a maternidade? E é impressionante quanta coisa a gente pode encontrar aqui.
Mas, para terminarmos, nós temos uma pergunta para você. Vanusa, qual que seria uma frase de conselho que você gostaria de deixar para as mulheres que estão nos ouvindo hoje? Então, é a minha frase da vida, que até lá no Facebook tá ela. Só quem sabe o valor de uma promessa consegue lutar por ela. Essa é a minha frase. Eu criei essa frase, autoria minha, tá? Eu criei essa frase logo que o meu pai faleceu e eu acredito nas famílias eternas e eu tenho um testemunho disso. Então, a todo momento eu lembro, da promessa que o Pai Celestial me fez de que eu vou ter a minha família eterna. Então, naqueles momentos de tristeza, de desânimo, que é aquele momento que dá vontade de jogar tudo pro alto, eu lembro da promessa que o Pai Celestial ele me fez. Persevera, continua no caminho e as tuas bênçãos elas estão guardadas para ti. Então, eu luto todos os dias pela promessa que foi reservada para mim. Essa é a minha frase da vida. Muito obrigada por nos ouvir hoje. Se durante o episódio você pensou em alguém, compartilhe o link com essa pessoa. Se você aprendeu algo novo, deixe seus pensamentos nos comentários.